Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Mas não entrega nada, achei um desperdício de tempo completo assim nesse livro. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Hoje eu vim trazer os resultados de um vídeo que eu postei no início desse mês falando a minha TBR, as minhas metas de leitura para o mês de janeiro. Nesse mês de janeiro, até o momento, no dia 29/1, eu concluí 22 livros e provavelmente concluirei mais um até o final do mês, que eu já estou na metade. E esse eu vou comentar um pouquinho no final sobre minhas opiniões até o momento que eu já li, mas a opinião dele mesmo vai sair no livro de leituras que eu realizar em fevereiro. Vai sair no vídeo de leituras de fevereiro. Então, aqui eu vou falar sobre os 22 livros que eu li até hoje, do dia 1 até o dia 29 de janeiro. E aí, as minhas notas, as minhas recomendações, alguns livros que foram mais ruins, outros que foram melhores, e aí vocês vão acompanhando aí. Então, vamos para as leituras. Bom, começando pela ordem que está aqui na minha lista de leituras, está bem aqui do lado, vocês não estão vendo. Mas um dos últimos livros que eu li no mês de janeiro, eu acho que o último livro que eu li, eu acho que foi o 22º livro, foi outra autobiografia escrita pela Rita Lee. Como o próprio nome já diz, é uma autobiografia. Ela narra ali um pequeno período da vida dela, já que ela já tinha feito uma autobiografia maior para o passado dela. Ela vai narrar aqui nessa outra autobiografia o combate dela a uma doença que ela teve ali no período da pandemia e como a pandemia afetou nisso, como que foi tudo isso, como que ela passou por todo esse processo. É uma autobiografia muito, muito boa, por mais que seja uma temática triste, digamos assim. É um momento difícil, é um período que, no geral, a sociedade estava vivendo muitas dificuldades, mas tem aqueles momentos que a personalidade da Rita, ela traz algumas coisas que você ri um pouco, então acaba dando uma quebrada um pouco no clima. Um clima que nesse livro aqui, nessa autobiografia, é realmente mais triste, mais denso, é uma história mais triste assim, mas que no final, né, deu assim, digamos que tudo certo. O livro ele não termina tão triste assim, a gente tem um lapso maior ali de felicidade no final do livro. Mas a minha nota para ele foi 4 estrelas, eu achei muito legal, a escrita é muito boa, mas autobiografia a gente não tem muito o que avaliar, né? Porque a gente vai avaliar o quê? Como que a gente vai avaliar a história da vida da pessoa? Não tem como a gente definir muito sobre isso. É o que eu realmente, foi as estrelas ali que eu senti que deveria dar, e aí dei 4 estrelas. Outro livro que eu li, agora entrando em todos os livros do Rick Riordan que eu li durante esse mês de janeiro, eu li O Herói Perdido, que eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a ordem de leitura do Riordanverse, então, que é o universo do Rick Riordan. Então, quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou vai estar aparecendo aqui nos cards. E eu li O Herói Perdido. Como eu disse lá no vídeo da TBR, é a primeira releitura minha que eu estou fazendo desse ano, e é a releitura da série Os Heróis do Olimpo. A dicção tá ótima. E essa releitura vai ser um livro dessa série por mês, até o 5º livro, que é o Sangue do Olimpo, e eu já comecei muito bem lendo O Herói Perdido logo ali no início do mês. A minha nota foi 5 estrelas. O livro ele depende muito de muitos plot twists, de muitas reviravoltas, de muitos acontecimentos que acontecem ao decorrer dele. Por causa disso, acaba que na releitura eu não favoritei o livro, mas ele continua sendo um livro favoritado em sua leitura original, que eu realizei no ano de 2022. Mas por que eu não favoritei aqui? Porque a história ela acaba perdendo um pouco da sua atenção no momento que você relê. Tinha muita coisa que realmente eu não me lembrava, que eu me surpreendi, mas no geral eu acredito que o livro ele não perdeu a sua essência, mas claro que numa releitura, um livro movido muito pelas suas reviravoltas,
vai acabar não sendo a mesma experiência que teve da primeira vez. Mas ainda assim foram 5 estrelas, uma experiência ótima, um livro muito bom. Eu vou falar mais sobre a história dele, outras opiniões muito importantes que eu tenho sobre ele, em um vídeo específico que eu vou gravar sobre ele e sobre o livro 2 de Os Heróis do Olimpo, que é O Filho de Netuno. Nesse projeto de releituras que eu estou fazendo desses livros aqui para o canal, eu vou de 2 em 2 livros, ou mais ou menos assim. Eu acho que a marca de Atena e a Casa de Hades vai ser um vídeo para cada, porque são livros mais densos, que eu tenho mais coisas para falar. Mas no mês de fevereiro eu vou lançar um vídeo sobre esse e sobre a continuação dele, falando as minhas opiniões, trazendo aqui para vocês. Então, também do Rick Riordan, eu li os 3 livros que fazem crossover entre a série Percy Jackson e a trilogia das Crônicas dos Kane. Como eu disse, eu iria ler esse, já li as Crônicas dos Kane ano passado, que é A Coroa de Ptolomeu, O Filho de Sobek e O Cajado de Serapis. Para o Cajado de Serapis eu dei 4,5 estrelas. Para a Coroa de Ptolomeu eu dei 5 estrelas. E para O Filho de Sobek eu dei 5 estrelas. Eu achei que O Cajado de Serapis, ele foi, por mais que seja, eu acho que a maior entre essas 3 novelas, ele foi muito corrido. Eu acho que ele podia beirar ali as 200 páginas e ser um romance, um verdadeiro romance, em vez de ser só uma novela. E eu acho que ambos os três, daria para o Rick Riordan poder crescer as histórias e fazer uma trilogia completa desse crossover, em vez de 3 novelas, 3 contos ali. Então eu acho que para os outros não prejudicou tanto, foi uma narrativa rápida, frenética, mas para o Cajado de Serapis eu acho que prejudicou a narrativa, prejudicou a história, essa coisa de ser mais corrido, de ser mais pequeno, eu acho que podia explorar bem mais. Outro que eu li dele foi O Diário de Semideus, um livro de contos que se passa após O Herói Perdido, então é o livro 1.5, digamos assim, da série Os Heróis do Olimpo. Li também Os Segredos do Acampamento Júpiter, que é um dos livros extras da série As Provações de Apolo. E estava na meta para mim realizar a leitura de Os Segredos do Acampamento Meio Sangue, e eu não realizei essa leitura. Foi uma das leituras que eu não consegui realizar da meta. E pretendo realizá-la em fevereiro ou em março. Eu acho que já vai para março, porque o TBR de fevereiro já está fechado, vai sair vídeo na semana que vem o primeiro vídeo de fevereiro vai ser as minhas metas para fevereiro, então esse livro provavelmente vai ser repassado para março. E assim em diante, os outros livros que eu falar aqui provavelmente vai para março, ou dependendo ali do que eles estão inseridos, se for de clube, se for de algum projeto, eles talvez nem voltem para TBR, mas aí eu vou falando ao decorrer do vídeo. Então eu não consegui ler Os Segredos do Acampamento Meio Sangue, mas pretendo ler futuramente. E do Rick Riordan também eu li A Fúria da Deusa Tríplice, que é o segundo livro da série As Aventuras do Último Ano, que se passa ali após Os Heróis do Olimpo, que é ali do Percy, ele tá tentando entrar na faculdade, etc. Se eu falar muita coisa sobre essa trilogia, pode dar spoiler, porque ela depende muito das outras histórias, né, já que elas passam lá na frente. Mas se você quer saber como você pode ler essa série, onde que ela se encaixa, se você já leu Percy Jackson, Os Heróis do Olimpo, e tá a fim de rever esses personagens, é muito legal. E para saber a ordem é só, novamente, você vai lá no vídeo de ordem do Riordanverse, que tá tudo completinho, todos os extras, tudo lá, que você pode descobrir onde que se encaixa cada uma dessas séries e a cada um desses livros que eu falei aqui. Então, A Fúria da Deusa Tríplice foi um livro 5 estrelas, e Os Diários do Semideus 4 estrelas e meia, e Os Segredos do Acampamento Júpiter foi um livro 4 estrelas. Próximo livro que eu li foi para o clube, Comunidade de Leitura Única, Brilhante e Especial do canal Lívia Berce. Eu li Um Homem Chamado Ove. Eu não vou falar muito sobre minhas opiniões do livro, vou só dizer minha nota, que foi 5 estrelas favorito, porque assim como eu falei de outro livro, que agora eu vou mostrar ele aqui, que é um favorito, como esse também foi um 5 estrelas favorito, eu também gravarei um vídeo específico para ele. Inclusive hoje, dia 29, é a discussão deste livro, e eu pretendo gravar um vídeo só para ele em específico ali, fechadinho, para mim poder ter a oportunidade de falar mais sobre ele, né? Mas foi um 5 estrelas favorito. Outro que eu li foi O Velho Mar, foi uma leitura 4 estrelas.
Um livro muito bom, gostei bastante, é um diário, digamos, um diário de bordo, de aventura de um pescador. É uma história muito legal, muito interessante. Outro livro, dessa vez um livro que estava encalhado na estante, que faz muito tempo que eu li o resto da série, eu já praticamente nem lembrava direito o que se passava, mas deu para ler bem direto do último livro, que é o último livro da série Estilhaça-me, que é o Aceita-me. Não, é o Aceita-me, e antes dele o último livro realmente da série Estilhaça-me, que é o Imagina-me. O Aceita-me é uma novela que se passa depois do último livro. Achei muito legal, dei 3 estrelas e meia. Foi uma das notas mais baixas. Por mais que seja uma história legal, eu acho que isso tornou um pouco maçante. Eu acho que poderia ter algumas coisas cortadas, alguns momentos eu acho que ficou meio desconexo da história. Foi uma exploração assim para crescer o universo, além da história que tinha acabado de encerrar. Eu acho que não fez isso muito bem. Eu acho que poderia se tornar ali um livro extra, mas não uma novela. E eu acho que assim teve algumas incongruências que eu não gostei. Já o Imagina-me foi o pior livro que eu li este mês. O livro é, assim, Estilhaça-me. Eu já falei muito mal de Estilhaça-me pelos vídeos e pela internet. Quem era inscrito antigo do canal lembra que toda leitura que eu fazia de Estilhaça-me eu criticava bastante. Há poucos livros que eu dei notas boas e que eu realmente gostei. Então, esse último livro foi 2 estrelas. 2 estrelas. Eu acho que tem um lado bom, mas o livro ele foi arrastado. O livro ele não teve uma boa introdução. O livro ele deixou ali pro final, só o finalzinho foi realmente bom. Teve um real resultado, o resto foi só pura enrolação chata. Foi insuportável ler todo o primeiro pedaço desse livro. 60% desse livro dava para pegar e jogar fora inteirinho e transformar em 30 páginas, porque foi extremamente cansativo. Eu acho que se ela tivesse pego o Aceita-me e feito ele, em vez de uma novela, ter feito um livro de 300 páginas, daria bem mais certo do que fazer o Imagina-me com tantas páginas assim, porque eu acho que foi só uma arrastação que não precisava. Agora, falando de livros que eu não consegui cumprir da meta, Uma Chama Entre as Cinzas, que era da Maratona das Palavras-Chaves do canal Geek Freak. Não consegui ler, mas pretendo ler. Vem aí, provavelmente em março. Para descobrir, vocês podem se inscrever no canal, ativar o sininho, porque vai ter vídeo de TBR quando o mês de março chegar. Mas realmente não li Uma Chama Entre as Cinzas, ficou pendente aí. Outro livro que eu não li foi LOL na Quarentena e Como Eu Era Antes de Você. Já eu acho que é a 6ª vez que eu coloco o livro Como Eu Era Antes de Você na TBR e eu não leio. Eu acho que realmente essa leitura nunca vai vir. Mas tanto ele quanto esse conto que se passa depois, que é o LOL na Quarentena, vão ser reinseridos na TBR de junho, já que eles fazem parte do desafio das palavras-chave, que você também pode ver aqui no canal. É um desafio que eu criei aqui para o canal de 8 leituras para este ano. E para descobrir essas leituras, para saber como funciona, card ou descrição vai estar aqui embaixo. Hoje o vídeo ele é o vídeo do jabás, porque tudo aqui se conecta com outros vídeos. Então vocês saem daqui e já vão assistir todo o resto que eu lancei ao decorrer do mês, que vou lançar em fevereiro também. Outros que eu não li foi o Vilarejo, do Rafael Montes, mas pretendo realizar essa leitura. Quero conhecer o autor, é um autor nacional muito famoso. E eu também não li Otelo, do William Shakespeare. Por quê? Porque é um livro de teatro. E teatro, principalmente Shakespeare, todos os outros livros. Como eu disse no último vídeo, já li Romeu e Julieta, Hamlet não, né? Eu tô me confundindo. Hamlet, já li O Mercador de Veneza, já li diversos outros livros dele. Todos eles eu li no livro físico. E eu tanto não tenho Otelo, quanto o audiobook é muito ruim para ler teatro. E PDF também, para mim, não dá muito certo ler PDF ou e-book. São situações muito específicas que isso funciona. Então, realmente, estava na meta, era para mim ter lido, mas não funcionou o audiobook, não funcionou o PDF, não gostei. E eu acho que o livro eu vou tirar a experiência que eu preciso tirar, porque tem cara de ser um livro muito bom,
pelo iniciozinho ali, eu já vi que vai ser um livro que eu vou gostar. Então, para que a experiência não se atrapalhe ao decorrer da leitura, eu pretendo ler o livro físico. Como eu não tenho livro, eu vou comprar o livro posteriormente e aí sim eu vou lê-lo, assim como eu fiz com as outras obras do Shakespeare. Então foi por isso. E agora, voltando, né, às leituras. Da meta, foram 3, 4, 5, 6, 7 livros que eu não consegui concluir. Foram 7 livros da meta que incluiu 29 livros. Então, de 29, não li 7, li 22. Então, a meta foi muito bem atingida, uma quantidade de páginas muito boa, eu acho que passou das 4.000 páginas lidas, ouvidas e etc. aqui neste mês. Então, realmente, um mês ótimo de leituras. Eu li 3 contos, 3 novelas, que foi If the Fates Allow, Almost Midnight e The Prince and the Troll, da Rainbow Rowell. Nossa, que nomes difíceis. É porque os títulos dessas 3 novelas eles são em inglês, porque elas não foram traduzidas para o português, mas tem um audiobook pelas internets da vida em que há a versão desses contos em português. Um desses contos, se não me engano, Almost Midnight, esse livro ele é 2 novelas, então ele é uma coletânea de 2 novelas e uma delas eu já tinha lido. Foi muito legal fazer essa releitura, era uma leitura que eu tinha gostado bastante e que agora não mudou. Mas são contos assim que eu acho que faltou final, alguns não foram tão bons assim. Então, The Prince and the Troll, que traduzindo seria O Príncipe e o Troll, ou A Troll, eu acho que é A Troll, 3 estrelas e meia. Para Almost Midnight, 4 estrelas. E para In the Fates Allow, 3 estrelas e meia. Talvez às vezes eu não olhe diretamente para a câmera, porque aqui do lado está o registro de leituras que eu estou lendo aqui, o script. Então, realmente, foram 3 leituras que adicionou, mas não foi incrível. Até porque são bem pequenas, mas eu acho que elas tinham potencial para ser livros maiores. Eu acho que o maior defeito das novelas que eu li neste mês foi que elas poderiam ter mais 100 páginas, e os livros que eu li que têm muitas páginas deveriam ter menos páginas. Isso é interessante. Agora, outro livro que eu li foi A Morte de Ivan Ilitch, para o Clube, Comunidade de Leitura Única, Brilhante e Especial, que eu já falei aqui sobre Um Homem Chamado Ove. Esse foi outro livro que eu li para o Clube, e eu não vou falar nada dele nesse vídeo aqui. Não vou falar nota, não vou falar nada. Se vocês querem saber quanto que eu dei, o que eu falei desse livro aqui, já postei vídeo, resenha de A Morte de Ivan Ilitch, tá nos cards e tá na descrição aparecendo aí. Vai lá assistir, porque a minha opinião sobre esse livro é bem densa. Se é positiva ou negativa, vocês vão descobrir se vocês assistirem o vídeo. Outro livro que eu li, graças a Deus eu tô aqui mostrando livros que eu tenho na estante. Eu tirei ele, eu Imagino-me até que enfim, porque estava há anos eu tentando ler esse livro e nunca lia. Então, mais um livro lido para a estante e outros que eu mostrei aqui. E outro que entrou na meta de janeiro do ano passado, Hamnet, da última vez eu falei o nome dela errado, Meg O'Farrell. Então, Hamnet da Meg O'Farrell foi uma leitura muito legal, 4 estrelas, e eu acho que até eu daria 4 estrelas e meia para esse livro. Foi assim, é um realismo mágico misturado com ficção histórica, é uma ficção histórica com certo realismo mágico e biografia, digamos assim, mas é uma biografia fictícia, teoricamente. Mas foi um livro legal, a história é bem interessante, os personagens também são bons, e ele é tipo uma história do Shakespeare, a história do Shakespeare, da família dele. O que é muito interessante, porque quando você já leu outras obras do Shakespeare, você já sabe quem é o Shakespeare, né? Então é legal você ler a história, porque eu acho que é fictícia, do que ele viveu e do que a família dele viveu. Então foi um livro muito legal, 4 estrelas. Essa leitura que eu recomendo para quem gosta de ficção histórica, muito bom. Gostei, eu acho que foi um livro assim que surpreendeu. Eu achei que eu teria notas menores para ele, mas foi um livro que eu acho que deu bom. Outro livro que eu li, dessa vez para maratona não, para o desafio, 12 romances para 2025, que eu vou gravar um shorts aqui falando sobre, um vídeo curto, falando sobre
toda essa tibiar de 12 livros, mas eu li Checkmate, da Ali Hazelwood. Eu acho que esse livro ele faltou algumas coisinhas. Eu acho que esse livro ele foi muito teórico, ele faltou, só sei que ele faltou. Nota 4,5. Já li muitos outros livros da autora, mas esse livro aqui não foi o melhor, eu acho que nem chega perto de outros livros que eu li dela, que foram 5 estrelas favoritos. Mas realmente, eu acho que faltou potencial, eu acho que faltou algumas coisas nesse livro que poderia acontecer, que realmente não aconteceu. Mas, no todo, o livro agradou, foi uma experiência legal. Para quem não conhece nada de xadrez, não recomendo, porque vai ser só uma experiência enfadonha. Mas quem conhece de xadrez, pelo menos minimamente, acho que vale a pena. Mas se você quer aprender xadrez também, acho que é um livro que, por mais que o foco não seja o xadrez, na verdade o foco estava sendo mais o xadrez do que as outras coisas, que é um problema do livro. Não que não pode ter foco nisso, mas eu acho que foi específico demais, eu acho que foi nichado demais. Mas é isso, recomendo, mas eu creio que muita gente pode achar chato. Outro livro que eu li foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, dei 4,5 estrelas. E eu quero comentar este junto com o livro A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, que foi outro livro que eu li este mês. E eu acho que, assim, depois de ter lido Tudo é Rio, Torto Arado, Olhos d'Água e A Natureza da Mordida, eu preciso ler livro brasileiro atual, moderno, que seja mais farofado, digamos assim, que seja uma leitura mais livre, porque A Natureza da Mordida é uma leitura, assim, foi uma leitura muito boa, A Natureza da Mordida, 4 estrelas, mas não é um livro feliz, não é um livro que, nossa, você ri, que é uma experiência, digamos, agradável no sentido de... não sei o sentido. Mas é um livro mais, assim, triste, é um livro mais biográfico, tem algumas partes que realmente você ri e tal, você fica interessado, mas eu acho que pecou em algumas coisas. O livro no início, ele tem algumas coisas que eu achei que tanto faz, eu acho que o início dele foi bem chato, mas depois quando ele alavanca, conquistou 4 estrelas. Então realmente, eu acho que foi uma leitura que valeu a pena, A Natureza da Mordida. Eu li para o Clube Long Story Short. Se vocês, o pessoal do clube, se estiver assistindo esse vídeo nesse momento, a leitura foi boa, já comentamos na discussão, mas 4 estrelas, gente. 4 estrelas é aquela coisa, ou o livro é muito bom pra mim, ou o livro é uma estrela. É tipo assim, o 4 estrelas é um ponto morto, mas nesse caso é porque o livro foi bom. Eu acho que ele só não atingiu ali um lugar acima dos 5 para chegar num 5 estrelas ou num 4 estrelas e meia. Agora, voltando a falar sobre Os Olhos d'Água, outro livro nacional, esse sim foi melhor. São histórias mais curtas, o que eu acho que funciona para esse formato. Só tragédia esse livro, só tragédia. Nunca vi um livro para ter tanta gente sofrendo desse jeito, tanta gente tendo a vida acabada nesse livro. Foi um dos livros, assim, que mais teve realmente derrota para os personagens. Mas foi uma leitura 4 estrelas e meia. Eu acho que esse livro, para outras pessoas, tem potencial de chegar a 5 estrelas. Não chegou para mim, mas chegou a 4 estrelas e meia, que é uma nota bem alta. Mas foi um livro muito bom. E falando sobre o Tudo é Rio e o Torto Arado, que eu citei aqui, eu achei esses 4 livros muito parecidos. Em questões de estrutura narrativa, de narração. Os autores... parece que as histórias... É porque não faz sentido. Porque eu ia falar que parece que as histórias se passam no mesmo universo, mas na verdade as histórias se passam no Brasil, e o Brasil, ele, por mais que os estados sejam diferentes, são os mesmos sofrimentos para muita gente. Mas eu achei parecido de uma forma que eu não gostei muito. Eu acho que ambos compartilham dos mesmos defeitos e das mesmas qualidades. E acaba que em alguns deles os defeitos foram maiores que as qualidades. Mas Olhos d'Água, ele se distanciou e chegou a um 4 estrelas e meia. Agora, outro livro que eu li foi Primeiro Amor, do Ivan Turgenev.
É um livro de literatura russa, eu também li através do clube de leitura, Comunidade de Leitura Única Brilhante Especial. Escrevam nos comentários quantas vezes eu já falei o nome do clube aqui nesse vídeo. Mas eu li tanto ele quanto o Bartleby, o escrituário, do Herman Melville. Bartleby foi 3 estrelas e meia, eu acho que faltou, é um livro confuso. Por mais que seja um livro assim legalzinho de se ler, é um livro confuso, eu acho que faltou informação. É um livro super assim, na alta, e eu só pensando assim, ih, gente, acho que o problema sou eu, né, isso daqui. Mas foi um livro que não teve um impacto, assim. Eu acho que a crítica social, ela tá tão entremeada na história que ela acaba passando despercebida, ela acaba sumindo. Realmente a crítica social aqui, você tem que se obrigar a achar a crítica social aqui. Porque eu acho que se tornou fantasioso demais o livro. Já Primeiro Amor do Ivan Turgenev foi 5 estrelas. Muito bom, muito agradável, uma leitura muito boa, literatura russa, assim, conquistando total. Muito bom, 5 estrelas. Eu acho que foi A Fúria da Deusa Tríplice, O Herói Perdido, A Coroa de Ptolomeu, O Filho de Sobek, foram os livros 5 estrelas deste mês. Aí teve Um Homem Chamado Ove e A Morte de Ivan Ilitch, que vai ter um vídeo para cada. Já tem o vídeo de A Morte de Ivan Ilitch, mas eu vou lançar um ainda sobre Ove aqui, que foram os favoritos. O pior livro, realmente, eu acho que vai ser o pior livro do ano, é o Imagina-me, da Tahereh Mafi, último livro de Shriasmi. Livro ruim. Para você que quer começar a Shriasmi, não comece. Porque o primeiro livro é ruim, o segundo livro é ruim. Aí o terceiro livro é bom. Aí o quarto e o quinto livro é mais ou menos. E o último livro é péssimo. Então realmente eu acho que é uma série assim que se... Assim, eu li porque era muito famoso na época, ainda é famoso. Mas não entrega nada. Eu achei um desperdício de tempo completo assim ler esse livro. Interessante, né? Shriasmi é um dos únicos livros que eu abro as portas assim para tacar o pau, para falar assim, é ruim, é ruim, é ruim. É um dos livros que eu não apoio de maneira alguma. Os outros eu ainda falo com uma certa diferençazinha ali. Você pode gostar, eu não gostei, mas você pode gostar, mas Shriasmi não. Shriasmi para mim não tem como defender. É bomba, bomba atrás de bomba. Mas essas foram as leituras, eu acho que eu não esqueci nada. Olhando aqui na lista, eu acho que eu não esqueci nada. Então foram leituras agradáveis, foram leituras muito boas. Teve 2 favoritos. Pretendo comprar, eu acho que Um Homem Chamado Ove. Já que foi um favorito, eu acho que tem potencial para entrar aí talvez nos melhores do ano. Né? Não sei, a gente está no segundo, né? 2 livros favoritos em janeiro. Se tiver 2 livros favoritos por mês, são 24 livros favoritos. E desses 24 eu tenho que tirar 10. Mas eu acho que vai entrar nesses 10 A Morte de Ivan Ilitch. Acho que A Morte de Ivan Ilitch vai entrar nesses 10. Eu falei que não ia falar nada de A Morte de Ivan Ilitch, né? Mas eu já soltei qual nota eu dei e já falei que pode entrar nos melhores do ano. Mas de resto, vídeo aqui embaixo ou aqui em cima. Agora não vai aparecer mais, porque senão também eu vou ter que colocar 20 cards nesse vídeo. Mas é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Recomendo boa parte dessas leituras. As 5 estrelas, assim, muito bom. Rick Riordan também, uma maravilha para ser lido aí. Então, até o próximo vídeo, que é a TBR de fevereiro. Bem menos livros que a TBR de janeiro, porque realmente foram muitos. Mas foram 22 leituras, 23, porque, como eu disse, eu ia falar no finalzinho, né? Eu estou na metade de Punição para a Inocência, da Agatha Christie, mas eu acho que esse livro vai entrar como primeira leitura do mês de fevereiro, porque eu provavelmente vou terminar as últimas páginas dele em fevereiro. Mas estou gostando, a premissa está interessante, estou muito curioso para saber como que isso vai chegar ao final, porque para mim não tem indicativo nenhum de como que vai se desenrolar, mas a Agatha Christie é assim mesmo, a Agatha Christie ela entrega muito. Então realmente esses foram os livros lidos do mês de janeiro, muito obrigado, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai nas nossas playlists, vai nos nossos vídeos que eu comentei aqui, já se prepara, porque vem aí TBR de fevereiro, vem o livro sobre um homem vem o vídeo sobre um homem chamado Ove e outros vídeos aí que eu vou estar lançando sobre os livros lidos nesses meses e no mês de fevereiro. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.